Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pensar, refletir, debater, conversar sobre mais um tema. Esse vídeo a gente vai explorar o tema das emoções, mas particularmente o que tem sido dito aí sobre responsabilidade. Então, no sentido de você ser responsável pelas emoções e, e o outro ponto, na verdade, sobre controle. As pessoas usam esse termo, né, controle emocional, você ter controle das suas emoções, que é um termo um pouquinho ruim, vamos dizer assim, né, difícil de aceitar diante dos estudos e de como é a própria configuração das emoções. Então, vamos pensar um pouquinho juntos, a partir primeiro desse ponto que foi falado por último agora, do controle. Então, primeiro, nós não controlamos emoções. Ou seja, já está falar sobre controle emocional já por si só é quase impossível, não tem como esses 2 termos estarem corretos juntos, porque as emoções partindo do pressuposto aqui de uma definição de emoção é que ela se instala, se coloca a partir tem vários mecanismos e gatilhos situacionais, ou seja, de contextuais que disparam, diante da configuração daquela pessoa, uma certa emoção. E aí não precisa nem ser muito estudado em, sei lá, neurociência, fisiologia, eh, das emoções, dos comportamentos, para perceber por si só, como exemplo, a raiva, por exemplo. Você tem, ao sentir, ao chegar a essa emoção de raiva, não há como não há como você controlar isso. A partir do momento que foi disparado, vários hormônios, sistemas neuronais foram disparados e aquilo é instalado no seu corpo. Não tem como você falar: "Não, não, chega, não tô sentindo isso, não tô sentindo nada". E para quem já sentiu, e imagino que todos nós aí, é meio óbvio, né? Senão seria muito fácil. Você: "Ah, não quero raiva", desligo, acabou. Então esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar que a emoção não se controla. Ela não você pode, a partir do momento que ela foi instalada, você pode minimamente se tornar um observador daquela situação e minimizar e aos poucos ir diminuindo todos esses gatilhos que foram disparados. Mas isso não chega a ser um controle, não é que você consegue apertar um botãozinho off das emoções que foram disparadas e desligar aquilo. Não é um controle. É uma certa observação para conseguir minimamente não ser levado ou influenciado pela emoção que já se instalou. Então você acho que ficou claro aí que a gente não controla. Hã, segundo, os contextos de disparo e de que levam a situações de causar emoções, não são os mesmos, e aí que a gente entra no outro ponto de responsabilidade, que as pessoas: "Ah, você tem que ter na verdade não usam tanto esse termo de responsabilidade emocional, mas responsabilidade afetiva, enfim. Eh, como como se nós conseguíssemos ser responsáveis pelos gatilhos, de novo, neuroquímicos, hormonais, endócrinos de outra pessoa. Também é absolutamente impossível, ok? Então quando vamos pensar um exemplo até meio grotesco aqui, mas para ilustrar a situação, de que a gente não é responsável
sobre as emoções de ninguém, absolutamente ninguém. Inclusive nós, como foi dito, mas mais para frente eu vou explorar um pouco isso. Tem alguns pontos aí. Mas em relação aos outros, então, vamos pensar, você pode pensar o seguinte: "Não, mas, por exemplo, se alguém, eh, sei lá, matar seus pais, não tem como você não ficar com raiva". E se a gente pegar o caso, perdoem, assim, o exemplo é meio caricato e grotesco, me perdoem, mas para exemplificar, da Suzanne von Richthofen. Ela, na verdade, ficou era o que ela queria, na verdade ficou contente com aquilo, entendem? Então os gatilhos e o que disparam as sensações e as emoções de certas pessoas não estão no controle de ninguém externo, certo? E aí, que isso nos pega muito, porque nós somos seres relacionais e de afeto, começam a surgir as dependências emocionais. Porque você se sente responsável, olha a loucura do negócio. Você se sente responsável, a partir das suas atitudes, do que você faz ou deixa de fazer, pelo estado emocional de outra pessoa, geralmente pai e mãe, geralmente, mas não só, claro, marido, namorado, amigo, enfim, qualquer pessoa, mas geralmente as dependências costumam ser entre familiares. E aí, algo que você não tem o controle, como foi dito, não tem como as suas atitudes serem responsáveis, você responsável por como outra pessoa vai se sentir. E, no entanto, muitas e muitas e muitas pessoas vivem fazendo, agindo, pensando em prol da carga emocional de outra pessoa. Entendem a loucura do negócio? E aí, por isso que eu quis trazer aqui esse ponto para a gente refletir. Poxa, mas isso vai magoar meu. Mas paciência. Eu não estou dizendo que é para você fazer qualquer coisa, que isso não tem impacto, que você não tem que pensar, no impacto na vida das pessoas ou como exemplo, sair matando pessoas, né, matando o pai dos outros, não é isso, não é isso que está sendo dito. É para a gente pensar e refletir no sentido de que, se você tem algo genuíno que você quer viver, vivenciar, e você se sente preso, travado, porque suas relações não suportam no sentido de dar suporte, não de tolerar, né, no sentido de elas não te dão suporte, ou não te dão um incentivo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, faça, porque você não é responsável pelo que como os outros vão se sentir em relação ao que você faz sobre você. E é lógico que falando parece, eh, às vezes fácil, e eu sei, e inclusive eu passei e estou quebrando certos padrões de dependência emocional, também no meu caso, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, que sim, é possível, é possível sair disso. E não mais se atrelar expectativas emocionais a respeito do como os outros vão se sentir, porque isso é da esfera da história e de como eles foram construídos no sentido de vida, né, de escritura de vida, de como eles escreveram a vida deles e como eles pensaram a vida deles, não se adequa à sua perspectiva. Você é um ser autônomo que consegue pensar, agir, racionalizar com as suas próprias capacidades. E por óbvio, é óbvio
que a partir do momento que existe essa dependência emocional, ou seja, que você se sente, responsável pelas emoções de outros, é óbvio que seus projetos não vão funcionar. Muitas vezes a questão financeira, de relacionamentos, um monte de outras esferas dentro da sua vida vão se tornar problemáticas porque você está esperando uma resolução de dependência emocional, porque você se sente responsável e culpado em como os outros vão se sentir em relação ao que você está fazendo, entende? Então, o pensamento inicial é esse e só voltando um pouquinho o tema, que foi dito sobre o controle, de novo, a gente não tem controle sobre a emoção em si que foi instalada, certo? Isso eu frisei bastante, mas até o ponto anterior àquilo ser instalado e se colocado, sim, você tem. E aí tá talvez a jogada que os processos meditativos, de terapia, de cura, de várias, possibilidades, probabilidades aí da esfera das terapias que existem, que a gente conhece, atuam. Não para te retirar e controlar algo que já foi colocado, mas preventivamente quebrar os prováveis gatilhos, situações, e as respostas automáticas a certos padrões quando eles aparecerem, entendeu? Não sei se eu me fiz claro, mas, por exemplo, é como você sabe que todo dia, o cachorro, sei lá, faz xixi num lugar que você não quer, aquilo te dá uma raiva, vai, uma raiva é forte, né, mas sei lá, talvez te dê um certo incômodo, vai. O cachorro continuar fazendo ali, pensando que a gente não consegue adestrar e treinar ele nesse momento, ele continuar fazendo ali, vai continuar existindo, certo? Mas até o ponto de você chegar e ver o cachorro fazendo isso no lugar que você não quer, você consegue ressignificar e retrabalhar e mudar esse padrão que vai gatilhar a raiva, o incômodo, enfim, entendeu? Então, o trabalho é sobre o antes da emoção. Então, aí, não sei se é esse o contexto em que as pessoas, quando falam sobre controle emocional, é sobre isso que elas estão falando, mas porque dá a impressão esse termo que a emoção está sendo controlada, adestrada, e isso não é. Mas se você conseguir trabalhar, ressignificar, repensar, enfim, moldar para que aquela situação já não ative mais e dispare aquela emoção, aí sim, aí sim você não terá aquela emoção, entendeu? E aí não é que você controlou a emoção, você nem teve a emoção. Você conseguiu remodular seu cérebro no sentido de não deixar que aquilo ative, gere gatilho para aquela emoção. Então você não controlou a emoção em si, por si só, entendeu? Mas sim os fatores que levaram a estourar aquela emoção. Então, de novo, e aí está a nossa responsabilidade integral e plena de conseguirmos ressignificar e trabalhar dentro de nós os nossos gatilhos emocionais, de contextos, de situações que novamente nos lançam para situações que já estão no cérebro programados para gatilhar certos tipos de resposta, entendeu? E aí esse poder não tem como ninguém te tirar. E no entanto,
o que muitas vezes em sociedade as pessoas esperam umas das outras, é que elas sejam responsáveis, não no sentido de cuidado, enfim, pela outra pessoa, não é isso, mas responsáveis pelo que o outro vai sentir, o que é impossível, porque eu não tenho como trabalhar os gatilhos do outro. Pense a situação de que você está querendo fazer um projeto que é o sonho da sua vida, sei lá, construir uma empresa, um trabalho, enfim, que a família não aprove, sei, qualquer coisa. E aí, por não aprovarem, você acaba se sentindo responsável pelos gatilhos que eles construíram, pelo que eles não trabalharam dentro deles. Não tem nem lógica e sentido, e no entanto, é a vida de muitas, muitas e muitas pessoas, diariamente. E assumir essa sim uma responsabilidade perante si mesmo, de enfrentar e falar: olha, o que você sente, o que você não gosta, o que você não quer fazer, é o que você não gosta, o que você não quer fazer. E eu vou seguir por aqui. Ah, vai fazer cara feia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, va paciência. Paciência, porque, eh, diz respeito de novo aos gatilhos emocionais com que aquela pessoa foi construída, não você. E atender à expectativa de gatilhos de outras pessoas, para que tudo fique bem, é uma vida de louco. Perdão, mas é isso, uma vida de loucura. E não tem como o corpo não sentir isso cedo ou tarde, tá. Cedo ou tarde, você sabe, talvez não mentalmente, conscientemente, muitas vezes tem situações que certas pessoas vivem que nem ela não consegue nem vislumbrar conscientemente que aquilo está acontecendo, entende? Mas está agindo conforme esse padrão. E aí, cedo ou tarde, o corpo dessa pessoa vai padecer. O corpo, não estou falando de questão espiritual, emocional, seu corpo vai padecer. Porque começa a nossa psique, alma, espírito, enfim, como você queira chamar, não está dissociada da sua carne, do seu corpo, enfim. E a partir do momento que sua alma está totalmente desequilibrada diante do que ela veio e quer fazer, o corpo cedo ou tarde vai dar indícios desses problemas, tá? Então, só para finalizar, acho que já basicamente abordei assim o que eu queria para problematizar aqui, porque as pessoas falam, vejo muito, ah, controle emocional, tenha controle emocional. De novo, esse termo é errado por si só, porque você não controla emoções, e responsabilidade emocional ou responsabilidade afetiva. Como que eu posso ser responsável? E de novo, não é que você vai agir e estar no mundo sem se preocupar absolutamente nem um pouco com o que os outros. Isso seria, até nos termos que a gente usa, desumano. Não é isso que está sendo dito. É que você não é responsável por como o outro vai se sentir. Às vezes você pode, provavelmente você já passou por uma situação em que você diz uma frase, às vezes sem intenção, às vezes uma intenção neutra. Você diz uma frase, para uma pessoa aquilo vira um pandemônio, um mundo assim, uma coisa monstruosa, e para outra pessoa, ela entende a neutralidade daquilo e é só aquilo que foi dito. E aí como que você pode ser responsável
sobre todo esse arcabouço emocional de gatilhos, como foi dito, de construções de disparo emocional que uma pessoa tem, e não por outra, que respondeu de uma forma normal, também neutra. Sim, se preocupar no sentido de ter cuidado, enfim, agir conforme, mas se você está agindo com cuidado, integralmente, na sua verdade, naquilo que você vê, não tem, eh, como você ser responsável, aliás, em nenhum sentido, tá, mas assim, de novo, você não tem como ser responsável pelos gatilhos e construções emocionais de outra pessoa, tá bom? Então pensem, reflitam sobre isso, veja se faz sentido, se você já passou por uma situação que fez pensar essas questões. Então, se quiser deixar um comentário, se quiser trazer alguma outra perspectiva, e creio que basicamente assim o geral, consegui aqui me expressar para dizer sobre essa questão emocional, que nós não somos responsáveis pelas emoções uns dos outros, tá bom? E muito obrigado pela visualização. Quiser compartilhar, comentar, enfim, tudo isso daí, fiquem à vontade. Uma ótima jornada aí, até um próximo vídeo. Até mais.